Olá pessoal, tudo bem? Nossa segunda aula, nosso segundo bate-papo sobre corpo e corporeidade. Hoje eu vou continuar essa introdução, depois, posteriormente, a gente vai começar especificamente a história da arte, mas faz necessário a gente discutir um pouco sobre definição de corpo, né? O que é um corpo? Um corpo pode ser um corpo de um gato, pode ser o corpo de uma mesa, o corpo de um poste, o corpo de uma nuvem. Então, os corpos, eles se transformam mais rapidamente ou mais lentamente. Uma nuvem, por exemplo, ela pode formar alguns corpos, algumas figuras, né, que são bastante mutantes. A água, ela tem corpo da água, o braço do rio, os corpos sólidos também. Então, tudo é corpo, tudo tem seu corpo, inclusive na própria imaginação. Quando a gente imagina, quando a gente sonha com alguém, a gente sonha e coloca esse corpo. Por outro lado, também tem as questões do corpo, o corpo de soldados, o corpo de leis de um município, tá? Então, tudo é questão de corpo. Mas, na verdade, eu queria colocar uma coisa bastante interessante para vocês. O corpo, na verdade, ele não existe, né? O corpo existe em relação, basicamente, ao nome. O corpo é nomeado, tá? Se você for pegar um corpo, por exemplo, o corpo humano, você fala assim, esse é o corpo. Eu falo para vocês, não, esse corpo não existe. Aí você vai falar assim, como que não existe? Eu falo assim, então procure ele. Você vai ver no corpo, e o que é isso aqui? No corpo, isso aqui é uma mão. Mas cadê o corpo? Não é? É o corpo da mão, mas a mão não existe. Eu vou ver bem perto da mão, eu vou ver o quê? Cadê a mão? Eu estou vendo o dedo, estou vendo unha, não estou vendo a mão. O dedo também não existe. Ele existe enquanto nome. Porque se eu for ver de perto o dedo, eu vou ver a unha, eu vou ver a pele. E assim sucessivamente, né? Então, definir um corpo tem várias áreas do saber. A antropologia que define o corpo e as civilizações. A área da biologia que define o corpo como carne e osso, né? O corpo biológico, uma lógica bio, né? Do corpo. A filosofia, desde Platão, que diz, né? Desde na época pré-socrática, bem antigamente, depois com Platão na Grécia, que ele falava que o corpo é execrável, o corpo impede a alma de aparecer. Aí depois vem o René Descartes, que encara o corpo como uma máquina. Depois vem o filósofo Spinoza, que questiona bastante essa questão mecanicista do corpo, né? Então, tem em outras áreas do saber, a evolução humana, né? Os arqueólogos, paleontólogos, que nos trazem bastante marcas do corpo, não é? Antes do próprio, há 50 mil anos, do próprio homem se retratar, né? Que o homem, na verdade, ele começou a se retratar através das primeiras figuras do homem-leão. O curioso que já começa sempre figuras híbridas no começo, né? E o homem-leão, e no Egito tem muito isso, né? Se for perceber, os deuses egípcios, quase todos eles, têm um corpo humano e uma cabeça de leão, uma cabeça de chacal e tal, entendeu? Então isso é bastante interessante, essas nuances do corpo e essa definição, o que é um corpo. É muito difícil você definir um corpo, muito difícil. Tanto é que existem divisões das áreas do saber, como eu digo agora mesmo. Então, os profissionais da saúde, eles têm uma visão bastante mecanicista, né? Uma influência muito cartesiana de corpo. Eles aprendem em cadáver, mas eles não vão tratar cadáver, na verdade, né? Então, existe outras nuances, né? Porque esse cadáver não reage, mas o paciente reage. Então ele reage porque ele é fruto de um meio, né? Ele tem seus gestos específicos. A antropologia fala muito essa questão do gesto. Ninguém tem um gesto espontâneo, a não ser os gestos automáticos do corpo mesmo, as questões dos reflexos. O gesto espontâneo não existe. O gesto espontâneo, ele não é que não existe. Os gestos humanos não são espontâneos. Eles são aprendidos pela cultura. Então, determinado gesto que você tem no Japão é comum, mas aqui no Brasil, por exemplo, não é.
Então, muitos gestos, os gestos, na verdade, não são espontâneos, são gestos aprendidos pela cultura. E aí eu digo que a cultura, ela influencia muito o corpo, não é? A pessoa, quando nasce, na verdade, ela vem com o nome que é dado pela cultura, ela vem com desejos, ela vem com toda essa influência cultural, tá? Então, no primeiro momento, definir corpo, eu já digo que é muito difícil, porque é um enigma que se renova constantemente, tá? Então, na pós-modernidade atualmente, a gente vê muito essa questão de as pessoas acharem que estão cultuando o corpo. Na verdade, estão cultuando uma ideia de corpo, né? Uma ideia de corpo através do quê? Se está cultuando uma ideia de corpo é porque não estão, na verdade, satisfeitas com o próprio corpo, achando que as faltas são encaradas como falhas. Se são falhas, devem ser consertadas porque está errado, né? Então, isso é muito questionável, né? Então, muitas falhas ou faltas encaradas como falhas são preenchidas por próteses, né? Então é bastante interessante. E outra coisa também da pós-modernidade, a questão do piercing, das tatuagens. Isso também é uma forma cultural de se mostrar, de utilizar o corpo como um meio de instrumento, tá? Então essa primeira definição, a questão do corpo, eu deixo aí para as questões, perguntas, vocês podem me perguntar, tá? E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a questão do corpo na pré-história, tá bom? Um abraço para vocês.